Paz seja com todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospeltech 316. Eu sou o Alessandro Moraes e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Nós estamos hoje aí na aula 45 do estudo de Apocalipse. Estamos aí no capítulo 13, né? O livro de Apocalipse, que é o último livro ali do Novo Testamento na Bíblia. Então ele vai no capítulo 1 até o capítulo 22. E nós hoje vamos finalizar o capítulo 13, né? Nós já passamos aí nessas últimas 44 aulas que eu estou ministrando desde 2024, né? 2024, 2025, e agora estamos adentrando 2026, né? Hoje, dia 1º de janeiro de 2026. Um feliz ano novo para você, feliz ano novo para sua família. Que Deus possa continuar nos abençoando, abençoando com saúde, abençoando com sabedoria, abençoando com fé, com esperança. Que o Senhor possa realmente continuar iluminando nossos caminhos, que a palavra de Deus possa ser a lâmpada para nossos pés, a luz para nossos caminhos, aquela que nos alimenta o nosso espírito, aquela que nos fortalece, aquela que nos deixa preparado para o nosso dia a dia. Amém, queridos? E é nessa vibe aí, né, nesse início de ano, que nós vamos dar início a mais uma aula aqui no canal Gospeltech 316, Alessandro Moraes, ok? Então, desde já, eu peço aí para você deixar o seu like no vídeo, para você se inscrever no canal e ativa também o sininho de notificações, porque assim, todas as aulas que eu postar aqui no YouTube, o YouTube vai mandar uma mensagem, né? Vai mandar um aviso para você que tem aula nova. Então é isso aí, pessoal. Vamos estar orando, né, para darmos início a essa primeira aula de 2026. Já é a 45ª aula do curso, né? Curso do livro do Apocalipse, estudo do livro do Apocalipse, mas é a nossa primeira aula de 2026, do ano 2026, ok? Senhor Deus poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que tu és, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és santo, tu és onipotente, onipresente, onisciente. Tu és o alfa e o ômega, tu és o início e o fim. Tu és aquele, ó Pai, que formou todas as coisas, Senhor, com o verbo, Senhor, que é Jesus Cristo, com a palavra, Senhor. Tu és aquele que sonhou conosco mesmo antes nós estarmos no ventre das nossas mães, ó Deus. Tu és aquele que governa a nossa vida, tu és aquele que governa o mundo. E a ti, Senhor, nós elevamos toda a nossa gratidão, ó Pai, todo o nosso agradecimento por todos esses dias, ó Pai, que nós passamos em 2025 e pelos dias, Senhor, que nós iremos viver em 2026. Que o Senhor continue realmente nos protegendo, nos guardando, nos livrando de todo intento, Senhor, do mal, todo intento do inimigo contra nossas vidas. E que o Senhor possa nos fortalecer a cada dia com a tua palavra, teu Santo Espírito em nós, ó Pai. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, que esse seja mais um ano de estudo da palavra, seja mais um ano que a gente siga e prossiga conhecendo o Senhor a cada dia das nossas vidas, né? Então, a nossa aula de hoje, aula número 45, o anticristo, o agente de Satanás. Estamos aí, capítulo 13 do livro do Apocalipse, versículos de 1 a 18. E hoje é a segunda parte da aula, porque a primeira parte eu já ministrei na aula 44, há 2 semanas atrás. Se você não viu, né, eu sugiro que você volte e veja. Agora, só para a gente dar uma relembrada aqui, em todo o contexto, né, que nós já vimos, eu vou ler juntamente com vocês aqui na Bíblia, né, o capítulo 13 de Apocalipse. Então, o capítulo 13 de Apocalipse diz o seguinte: E agora, em minha visão, eu vi uma besta levantando-se do mar. Tinha 7 cabeças e 10 chifres, e 10 coroas nos chifres. E em cada cabeça estavam escritos nomes insultuosos, cada um deles blasfemando contra Deus. E esta besta parecia um leopardo, mas tinha pés como os de urso e boca como a de leão.
E o dragão deu à besta o seu próprio poder, o seu trono e grande autoridade. Versículo 3. E eu vi que uma das cabeças dela parecia ferida, sem possibilidade de cura, mas a ferida mortal foi curada. O mundo inteiro ficou maravilhado com esse milagre e com grande medo seguiu a besta. Todos adoravam o dragão por ter dado a ela tal poder e adoravam também a besta, dizendo: Onde haverá alguém tão grande como a besta? Quem é capaz de lutar contra ela? Versículo 5. Então foi permitido à besta falar palavras arrogantes e blasfêmias contra o Senhor. E lhe foi dada autoridade para governar a terra durante 42 meses. E todo aquele tempo ela blasfemou contra o nome de Deus, o tabernáculo dele e todos aqueles que moram no céu. E ela recebeu poder para lutar contra o povo de Deus e vencê-lo, e governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. E toda a humanidade cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo, adorará a besta. Versículo 9. Todo aquele que pode ouvir, ouça com cuidado. Do povo de Deus, aqueles que se destinam ao cárcere, à prisão, serão presos e levados. Aqueles que se destinam à morte pela espada serão mortos pela espada. Mas não se espantem, porque esta é a oportunidade de vocês serem perseverantes e fiéis. Versículo 11. Depois eu vi outra besta. Essa outra surgiu da terra, com 2 chifres como os de um cordeiro, mas com voz de um dragão. E ela exercia toda a autoridade da besta, cuja ferida mortal havia sido curada, e exigia que todos os habitantes da terra adorassem a primeira besta. E operava milagres inacreditáveis, tais como fazer cair fogo do céu à terra diante dos olhos de todo mundo. Ao fazer esses milagres, ela enganava o povo em toda parte e podia fazer essas coisas admiráveis todas as vezes que a primeira besta estava lá para contemplá-la. E ela ordenou ao povo do mundo que fizesse uma grande estátua da primeira besta, que tinha sido mortalmente ferida e depois tinha voltado à vida. E foi-lhe permitido dar fôlego a essa estátua e até fazê-la falar. Então a estátua ordenou que todo aquele que se recusasse a adorá-la morresse. E depois ela exigiu que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, fossem marcados com determinado sinal na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar ou vender sem aquele sinal, que era o nome da besta ou o número do nome dela em código. E este é um enigma que exige um estudo cuidadoso para solucioná-lo. Aqueles que são capazes, calculem o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Amém, queridos? Então, aqui está o texto, né, do capítulo 13 do livro de Apocalipse. E na aula passada, nós vimos aí, demos início, né, falando que a primeira besta, são 2 bestas que nós lemos. A primeira besta, que vem do mar, né, que ela surge do mar. Essa primeira besta ela é ferida mortalmente, mas como por um milagre, como se tivesse acontecido um milagre, essa cabeça ferida dela volta a viver. E através desse milagre grandioso que foi operado, as pessoas ficam admiradas e começam a temer essa besta. E depois, essa própria besta, ela começa a exigir adoração somente a ela. E depois a gente vê no texto lá que surge uma segunda besta. A segunda besta que vem da terra. A primeira besta vem do mar, a segunda besta vem da terra. E essa segunda besta,
ela vai ser o quê? Ela vai ser como se estivesse preparando o caminho da primeira, né? Ela vai exigir culto, ela vai ter certos poderes, né, miraculantes, e vai exigir que a primeira besta seja adorada e cultuada. Então, tanto a primeira besta como a segunda besta, elas vão trabalhar em conjunto, né? E nós acreditamos que essa primeira besta é o anticristo e a segunda besta é o falso profeta. Então, se a gente juntar, né, o grande dragão vermelho, que é Satanás, mais o anticristo e mais o falso profeta, nós temos aí a trindade do mal. Eu costumo falar que assim como, né, nós conhecemos a trindade divina, que é o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, que é Deus Filho, Jesus Cristo, nosso Cristo Jesus, e o Espírito Santo de Deus, assim Satanás também quer fazer igual, quer imitar a Deus. Então, nesse final dos tempos, ele vem e põe uma trindade do mal, sendo ele, né, Satanás, o cabeça ali, o, como se fosse o pai de toda essa corja, né? Depois tem o anticristo, né? E depois tem o quê? O anti-espírito, que seria o falso profeta, né? Então, conforme nós estamos estudando o livro de Apocalipse, sessão a sessão, nós vemos que João vai escrevendo e vai se aprofundando ainda mais. E nessa quarta sessão, né, que a gente está falando aí sobre a trindade, né, do mal, nós vamos ver que realmente quando o anticristo surgir, né, juntamente com esse falso profeta, as coisas ficarão muito apertadas, vamos dizer assim, né? Ficarão realmente difíceis, duras para a igreja verdadeira de Cristo, para todo cristão que realmente confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, que jamais negará Cristo. Se tiver que passar pela morte, nós temos que passar pela morte, como nós lemos nos versículos, que muitos serão designados ao cárcere, à prisão, e muitos serão designados ao fio da espada, à morte, mas que a gente possa estar preparado, né? É fácil falar, alguém chegar na sua frente e falar, olha, ou você nega Cristo ou você morre, e aí? Então, que nós possamos estar preparados e que jamais neguemos a Cristo, né? Porque a nossa vida aqui na terra é uma vida boa para alguns, para outros é mais sofrida, mas não chega nem perto da vida eterna, daquilo que Deus propõe para nós, para todos aqueles que acreditam na palavra de Deus, para todos aqueles que têm a Bíblia como seu manual da vida, que conhecem a palavra de Deus, sabe que Deus tem uma vida eterna para nós, uma vida que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, o que Deus já preparou para nós. Então nós temos que sonhar. Nosso projeto maior de vida tem que ser a salvação eterna, queridos. Então, se chegarmos vivos, né? Se chegarmos vivos nesse tempo da apostasia, nesse tempo onde vai surgir o anticristo, o falso profeta, onde ele vai exigir que todos cultuem ao diabo, que todos cultuem o anticristo, a besta. Então, se nós chegarmos nesse tempo, que nós possamos ser firmes e fortes para resistir a todo mal e que se for possível não, se for preciso, né, passar por prisão, se for preciso passar por morte, que nós possamos passar para assim estar, né, exercendo a nossa fé, a nossa fidelidade ao Senhor, né, sabendo que tudo isso que está nessa terra um dia passará, mas a vida eterna não, a vida eterna jamais. Amém? Bom, então nós vimos na aula passada aí 3 características, né, do anticristo. Então vimos que ele vai surgir num tempo de caos, num tempo de aperto, num tempo de dificuldade, num tempo ruim da humanidade. Então o anticristo surge em meio a esse caos, né, para dar uma solução para todo mundo, para toda a população. Vimos também que ele vai agir parecidamente com os imperadores, como os imperadores agiram na antiguidade, né? No Império Romano, no Império Babilônico e assim por diante. Vimos também que Satanás vai dar do seu próprio poder para o anticristo agir. E agora, né, em quarto lugar, quarta característica,
nós vamos ver que o anticristo será objeto de adoração em toda a terra, certo? Então, a adoração ao anticristo é o mesmo que a adoração a Satanás. A adoração é um tema central no livro de Apocalipse. A noiva está adorando o Cordeiro, né? Então, nós, cristãos, estamos adorando a Cristo. E a igreja apóstata, né? A igreja que não crê em Cristo, mas crê em Satanás e seus demônios, está adorando o dragão e o anticristo. O mundo está ensaiando, né? Está preparando essa adoração aberta ao anticristo e Satanás. Então, o satanismo e o ocultismo estão muito em alta, né? As seitas esotéricas, elas crescem a cada dia. A nova era proclama a chegada de um novo tempo em que o homem vai curvar-se diante do Maitreya, né? Quem que é o Maitreya? É o anticristo. Vai ser o grande líder mundial. A adoração de ídolos é uma espécie de adoração de demônios, segundo 1 Coríntios 10. A necromancia é uma adoração de demônios. O que é necromancia? Né? É a arte, né, de consultar mortos. Então, as pessoas que costumam consultar mortos, isso aí chama-se necromancia. Né? Isso aí também é uma espécie de adoração a demônios. O grande e último plano do anticristo é levar seus súditos a adorarem a Satanás. E esse será o período da grande apostasia. E nesse tempo, os homens não suportarão a verdade de Deus e obedecerão a ensinos de demônios, né? Então nós vemos que a cada ano que passa, a cada dia que passa, essa parte de adoração a Satanás, igrejas satânicas, ocultismo e tudo mais está aumentando. Então é como se fosse, né, o inimigo já preparando o caminho para o anticristo vir. E quando o anticristo chegar, os homens não suportarão mais a verdade de Deus e terão que obedecer ao ensino do anticristo, ao ensino do falso profeta, ao ensino desses demônios. Então, o humanismo idolátrico, ou seja, você idolatrar, você adorar pessoas, né? O endeusamento do homem. O homem é homem, o homem não é Deus, né? E sua consequente veneração, ficar venerando as pessoas, é uma prática satânica. Por quê? A adoração ao homem e a adoração a Satanás são a mesma coisa, tá? Porque o único, a Bíblia nos ensina que o único a qual nós devemos adorar é a Deus. É somente o Deus único e verdadeiro que merece receber a nossa adoração. O anticristo fará forte oposição a toda adoração que não seja a ele mesmo. Então ele não vai permitir que você adore mais a Deus. Ele quer que adore a ele. Ele vai se opor e se levantar contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto ao Deus verdadeiro. Assim agiram quem? Os imperadores romanos, que viam no culto ao imperador aquele elo de união e fidelidade dos súditos do império. Então, deixar de adorar o imperador era infidelidade ao Estado. A pessoa que não adorava o imperador, na época do Império Romano, ou ela era presa, ou era morta, ou jogada aos leões, né? O anticristo também se assentará no templo de Deus, como Deus, fazendo-se passar por Deus. E ele vai usurpar a honra e a glória só devidas a Deus, né? Então, o anticristo, ele quer ser igual a Deus, ele quer que as pessoas o adorem como a Deus. Então, a adoração do anticristo será o quê? Universal, né? Todas as nações vão querer e ter que adorar esse anticristo. O apóstolo João diz o seguinte: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Né? Então, todos aqueles que não estão salvos em Cristo Jesus, todos aqueles que não aceitam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro, todos esses irão adorar, infelizmente, ao anticristo. Vão cair
na armadilha do anticristo, né? Nas ilusões do anticristo, e vão adorar a ele. Bom, você vai me perguntar mais uma vez, tá? Então nós que já estamos salvos em Cristo Jesus e fomos selados por Cristo, por que que nós não vamos adorar ao anticristo? Queridos, não vamos adorar porque nós cremos em Cristo. Se for preciso morrer por Cristo, nós teremos que morrer por Cristo. E é justamente nesse momento de decisão, né, tão forte da nossa vida, de eu continuar vivendo nessa terra e adorar o anticristo, ou morrer adorando ao verdadeiro Cristo, é o momento onde vai separar aqueles que realmente são de Cristo daqueles que estão somente brincando, né, de ser cristão, somente brincando de ir na igreja. Esse vai ser o momento onde vai realmente separar o quê? O joio do trigo, tá? Então, Satanás, ele vai tentar imitar Deus também nesse aspecto. Ao saber que Deus tem os seus selados, ele também selará os seus com a marca da besta. Então, todas as classes sociais, ricos, pobres, se acotovelarão, disputarão espaço para entrar nessa igreja apóstata. Nós cremos que vai ser criado uma única religião e receber a marca da besta ali. O anticristo perseguirá de forma cruel aqueles que se recusarem a adorá-lo. Então, nós que somos selados por Deus, nós que cremos em Cristo, nós que vamos recusar adorar o anticristo, nós seremos perseguidos de forma cruel. E esse será um tempo de grande angústia, muito choro, muita lágrima, muita dor, muita angústia. A igreja de Cristo nesse tempo será uma igreja mártir. Ou seja, o que é ser uma igreja mártir? Nós morreremos por Cristo. Se for preciso, daremos o nosso sangue por Cristo. Mas os crentes fiéis vão vencer o diabo e o anticristo, preferindo morrer do que apostatar. Então, a nossa grande vitória, se nós chegarmos vivos nesse período, nessa época, a nossa grande vitória sobre o diabo, a nossa grande vitória sobre o anticristo será morrer por Cristo. Essa será a grande vitória da igreja. Bom, então, quarto lugar, né? Nós vimos aí que o anticristo será objeto de adoração em toda a terra. Quinto lugar, o anticristo fará o quê? Oposição aberta a Deus e à igreja de Cristo, né? Então, o anticristo, ele vai se opor, vai ser contra, abertamente contra Deus e contra toda a igreja de Cristo. Apocalipse 13, 6, 7 diz assim: todo aquele tempo ele blasfemou contra o nome de Deus, o tabernáculo dele e todos aqueles que moram no céu. E ela recebeu poder para lutar contra o povo de Deus, né? A besta, o anticristo, e vencê-lo. Então a besta, o anticristo, vai receber poder para lutar contra a igreja e vai vencer. E governar sobre toda tribo, povo, língua e nação, ou seja, sobre todos os países, sobre todo o mundo. Segunda Tessalonicenses 2,4 diz assim: e ele, o anticristo, se oporá a qualquer Deus que houver e derrubará qualquer outro objeto de culto e adoração. Ele se assentará como Deus no templo de Deus, alegando ser o próprio Deus. E ele será um opositor consumado de Deus, declarado, né? Alguns versículos dizem aqui sobre isso. Proferirá palavras contra o Altíssimo. Contra Deus dos deuses falará coisas incríveis. Paulo diz: se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. João declara: e abriu sua boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome. E ainda diz: este é o anticristo, o que nega o Pai e nega o Filho. O anticristo vai usar todas as suas armas para ridicularizar o nome de Deus. Ele vai fazer chacota com o nome do Altíssimo. O anticristo fará violenta e esmagadora oposição contra a
igreja. Ele magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos. Ele fará guerra contra os santos e prevalecerá contra eles. Mas, mediante a morte, os santos o vencerão. João diz: foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Então, o anticristo se levantará contra a igreja, contra o culto e contra toda expressão de fidelidade ao Deus vivo e verdadeiro. Esse será o ponto mais intenso da grande tribulação. Então, se nós estivermos vivos, né, e formos passar aí pela grande tribulação, esse será o ponto de mais intenso, né? O anticristo fará oposição a Deus e toda a igreja. Sexto lugar, o anticristo será apoiado pela segunda besta, que é o falso profeta. Nós já lemos lá, né? Depois eu vi outra besta, e essa outra surgiu da terra, com 2 chifres como os de um cordeiro, mas com a voz de um dragão. E ela exercia toda a autoridade da besta cuja ferida mortal havia sido curada, e exigia que todos os habitantes da terra adorassem a primeira besta. E operava milagres inacreditáveis, tais como fazer cair fogo do céu à terra diante dos olhos de todo o mundo. E ao fazer esses milagres, ela enganava o povo em toda parte. E podia fazer essas coisas admiráveis todas as vezes que a primeira besta estava lá para contemplá-la. E ela ordenou ao povo do mundo que fizesse uma grande estátua da primeira besta, que tinha sido mortalmente ferida e depois tinha voltado à vida. Né? Então, primeira besta, que é o anticristo, será apoiado pela segunda besta, que é o falso profeta. As duas bestas trabalharão juntas, né? Trabalharão juntas. Então, a segunda besta é serva da primeira e seduzirá o mundo inteiro a adorar a primeira besta. Se a primeira besta é o braço de Satanás, é aquele que executa as ordens de Satanás, a segunda é a mente de Satanás. Ela é o falso profeta. A primeira besta age no campo político, a segunda no campo religioso. Os pré-reformadores John Wycliffe, John Huss e os reformadores Lutero e Calvino consideravam o Papa como sendo o anticristo, né? Mas hoje em dia, né, nós não temos essa afirmação e não podemos falar sobre isso, né? Não, o Papa é o anticristo. Não, temos que esperar ver o que vai acontecer nos dias e nos anos que se virão. De igual forma, assim se posicionaram também os teólogos que escreveram a Confissão de Fé de Westminster. O ex-sacerdote católico romano, ele era católico romano e é ex-católico romano, padre Aníbal Pereira Reis, também apontava, né, o Papa como sendo uma besta. O falso profeta vai preparar o terreno para o anticristo e vai preparar o mundo para adorá-lo. A primeira besta será conhecida pelo seu poder conquistador, pela sua força. E a segunda besta será reconhecida pelo seu poder sobrenatural de fazer grandes milagres. Adolf Pohl, comentando sobre a segunda besta, falso profeta, diz assim: este personagem é uma criação direta de Satanás, assim como foi a primeira besta, o anticristo. Dessa forma, essas 3 figuras se reúnem numa trindade satânica. Para o quê? Para um simulacro, para simular a trindade divina. O dragão é o antideus. A besta vinda do mar é o anticristo. E a besta vinda da terra é o anti-Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo nos conduz, né, conduz a igreja à adoração a Cristo, essa besta, que é o falso profeta, vai conduzir os adoradores ao anticristo. A segunda besta usará também a arma do controle
para garantir a adoração da primeira besta. Então, esse será um tempo de cerco, de perseguição, de controle total, de vigilância, de monitoramento das pessoas no aspecto político, no aspecto religioso e também econômico. Todo regime totalitário busca controlar as pessoas e tirar delas a liberdade. A recusa na adoração à primeira besta implicará na morte. Então, querido, nós formos observar o que está acontecendo no mundo hoje, tudo está caminhando cada vez mais para esse controle totalitário, ok? Para o controle total da população. A segunda besta usará um selo distintivo para os adoradores da primeira besta. Então, assim como nós, que somos a noiva do Cordeiro, a igreja verdadeira de Deus, recebemos o selo da promessa quando aceitamos a Cristo verdadeiramente como nosso Senhor e Salvador, também os adoradores da besta, do anticristo, vão receber o quê? Uma marca. Que marca que é essa? Uma marca na mão direita ou uma marca na testa, que seria, pelo livro do apóstolo João escreveu Apocalipse, um número ou um nome, né? 666. Nós não podemos traduzir isso como sendo literal, né? Como nós pensávamos há muitos anos atrás. Ah, vai chegar uma época que o pessoal vai tatuar, né, na nossa mão ou na nossa testa o número 666 e essa vai ser a marca, né? Hoje em dia, nós já não cremos mais dessa forma, né? Hoje em dia nós cremos que essa marca aí vai ser o quê? Vai ser algum dispositivo eletrônico, algum dispositivo com inteligência artificial, algo que vai ter o registro de quem você todos os seus dados de saúde e vai ter também o quê? Todos os seus dados financeiros. Então, assim como hoje, né, nós utilizamos os cartões por aproximação, utilizamos celular por aproximação, utilizamos relógios digitais por aproximação para poder efetuar pagamento. Lá na China, né, já está usando o quê? Lá na China já usa a própria palma da mão para pagar nas lojas. Então, dessa mesma forma, vai ser o quê? Quando chegar o tempo do fim, quando estiver imperando o anticristo e o falso profeta. Todos terão que ter uma marca, seja na mão direita ou seja na testa. E essa marca nós cremos que é algum dispositivo que vai ser implantado na gente para que eles tenham total controle da nossa vida. Então, que nós possamos ficar o quê? Espertos, ficar ligados, porque quando chegar realmente essa época, que a gente entenda que essa marca será a marca da besta. E a palavra de Deus fala que quem não tiver essa marca não vai poder comprar e nem vender, né? Então nós entendemos que quando chegar essa época não terá mais dinheiro físico. Então é um outro sinal para nós ficarmos em alerta. Quando chegar essa época do anticristo, da tribulação, o dinheiro que nós conhecemos hoje como notas, dinheiro físico, não vai ter mais. Vai ser somente os meios digitais. Então, se você não tiver essa marca, você não vai poder nem comprar e nem vender, né? Não vai ter como movimentar nada financeiramente, ok? Então, hoje nós acreditamos que essa marca da besta, né, seja isso. Bom, finalizando. Então, só haverá duas igrejas na terra. Aquela igreja que adora a Cristo, a verdadeira igreja que adora a Cristo como Senhor e Salvador, e a outra igreja, aquela que adora o anticristo, ok? Então, ou você será da turma de Deus, do time de Deus, ou você será do time de Satanás. Não terá uma terceira opção. Então, assim como os que recebem o selo de Deus terão o quê? A vida eterna. Os que recebem a marca da besta vão perecer eternamente, né? Então, queridos, nós vamos chegar lá ainda, nesse julgamento, né? O grande julgamento de Deus, onde aqueles que têm o selo
aqueles que são santos, aqueles serão separados para uma vida eterna com Deus, e o restante, né, será mandado aí perecer eternamente no lago de fogo e enxofre, ok? Mas é um assunto para capítulos posteriores. Queridos, espero que vocês tenham aí entendido, né, um pouco mais sobre esses dois inimigos nossos, inimigos da igreja que vão surgir, que é as duas bestas, né? A besta que emerge do mar, o anticristo, e a besta que emerge da terra, que é o falso profeta, que nós possamos conhecer esse tempo e quando, se nós passarmos ainda vivos aqui na terra por esse tempo, que a gente possa conhecer os inimigos e saber como eles vão atuar, ok? Então é isso, queridos. Eu peço que Deus continue nos fortalecendo através da sua palavra, através do teu Santo Espírito, porque é só realmente o fortalecimento de Deus em nossa vida para passar por esse tempo tão difícil de tribulação que irá chegar com toda a certeza. Amém? Vamos orar para finalizar? Senhor Deus poderoso, nós te agradecemos mais uma vez, ó Pai, por esse tempo precioso na tua presença, esse tempo precioso diante da tua palavra. Que realmente, Pai, o Senhor venha a cada dia fortalecer o nosso espírito com tua unção, com teu Santo Espírito, com a tua palavra. Venha nos alimentar, venha saciar o nosso desejo espiritual, Senhor. Venha nos preparar para esse grande tempo de grande tribulação que irá chegar nessa terra, Senhor. Se nós tivermos que passar, Senhor, por esse tempo, que o Senhor nos fortaleça, para que quando chegar essas horas decisivas de levar a marca da besta ou ter que adorar o anticristo, que a gente possa escolher morrer por ti, Senhor. Que nós possamos dar o nosso sangue por ti, assim como o Senhor deu o teu sangue, todo o teu sangue por nós, para nos salvar, que nós possamos dar o nosso sangue para a salvação eterna, Senhor, para viver eternamente contigo, ó Pai. Em 2026, o Senhor continue nos abençoando, nos protegendo, nos livrando de todo mal, Pai, toda enfermidade, doença, todo ataque de Satanás, do inimigo contra nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa proteger realmente nossa casa, nossa família, nosso trabalho, nosso emprego, Senhor, nossas vidas, porque entregamos tudo em Tuas mãos, ó Pai. Te adoramos. Adoramos a Ti, ó Senhor, Deus, como o único e exclusivo Senhor das nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então é isso. Espero que essa primeira aula de 2026 tenha fortalecido um pouco mais você. Não te colocado medo, mas te fortalecido para aquilo que está por vir. Tenha te alimentado espiritualmente. E que você venha a assistir todas as outras aulas, todos os outros cursos que estão aí na playlist do canal. Fico por aqui, um grande abraço, um grande beijo para todos e até a próxima semana, se o Senhor nos permitir.